Olá, quinta-feira, 29 de dezembro, o ano tá indo embora. 2017 chega a 0h01 do próximo domingo. E na semana que vem, Porto Alegre já vai fervilhar com o Porto Verão Alegre. Você não vai para a praia, você vai ficar na capital, você vai ficar na região metropolitana e quer saber o que tem de bom nos teatros? Tem o Porto Verão Alegre. E uma das estrelas, aquela que vai abrir a temporada do Porto Verão Alegre, vai estar conosco. Débora Finocchiaro vai fazer parte desse 21h30 muito especial. A Débora faz a primeira parte do programa e a partir da segunda parte vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma retrospectiva. O programa estreou dia 5 de setembro conversando com o prefeito José Fortunati. E depois, é claro, se seguiu todo esse tempo conversando com as mais variadas personalidades. Jornalistas, médicos, publicitários, escritores, cantores, muita gente passou por aqui. Jogadores de futebol. O programa tem esse mix, essa variedade. A gente vai mostrar um pouco dela hoje e amanhã, tá certo? Então fique bem informado com esse mix do 21h30 e também com a Débora Finocchiaro. Vai rodar a vinheta e a gente chega com a estreia do Porto Verão Alegre. Fique bem informado, fique ligado aqui na TVU. Comigo esta noite, Débora Finocchiaro e Fernando Sesec. Depois nós vamos explicar esse nome. Já vi que não é para chamar ele de Fernando Schmidt, mas vamos lá, depois a gente explica o nome artístico das pessoas. Eles abrem o Porto Verão Alegre, dia 6 de janeiro, no Teatro São Pedro, com o Caio do Céu. Débora, prazer te ter aqui. Boa noite. Prazer é todo nosso. Fernando, tudo bem? Boa noite, tudo Depois bem. Nós vamos explicar esse nome. Legal. O que é o Caio do Céu? Caio do Céu é a partir da obra de Caio Fernando Abreu e que reúne uma equipe enorme para poder traduzir um pouco desse universo incrível desse autor, Caio do Céu, que mesmo depois de sua morte continua conquistando tantos e tantos leitores, tantos fãs. E o que é impressionante também é que ele tem uma aderência ao público jovem. Os jovens adoram o Caio. Então, tanto que se tu vai na internet, no Facebook, tem várias páginas do Caio, fãs do Caio, associação dos amigos do Caio. E a gente está buscando mostrar parte, é quase não chega a ser um documentário teatral, né? Mas como já vem sendo uma constante na nossa companhia, que é a Companhia de Solos e Bem Acompanhados, eu venho buscando autores onde eu acredito que tenham palavras que nos interessam de falar, que a gente acredita que devem ser ditas hoje. E o Caio é... Teu espetáculo mais longevo era o do Quintana? Mais longevo é o Poesia Vizinha, Poesia Vizinha, que eu faço claro. há 23 anos. 23 anos depois da Vizinha. Com a autoria do Dario Fona, que morreu sinal, esse vai ano. estar no Porto Verão Alegre. Vai estar no Porto Verão Alegre. Inclusive, o Poesia é a única peça que está desde o primeiro Porto Verão Alegre. Tem essa... E a gente já viajou o Brasil inteiro com essa peça. E que não apresente, né? Porque o Rio Grande do Sul tem essa coisa legal, né? Assim, da gente adorar vocês conseguirem ter um público muito específico de vocês, os teatreiros gaúchos, os músicos gaúchos, né? E a gente quer rever, né? E a gente quer indicar. Quer dizer, há 23 anos, tem muita gente que não viu mesmo. Se renova o público, ainda bem. Com certeza, é incrível. São mais de 700 apresentações. A característica interessante do teatro é essa possibilidade de ir transformando. Então, à medida que tu vai te humanizando, que tu vai crescendo, que tu vai buscando outras informações, o teu trabalho vai mudando. Isso é legal do teatro, dessa forma artística, né? Por isso que o teatro está vivo, mesmo com toda a tecnologia, com tudo que a gente tem, né, das imagens. Eu percebo... É que o teatro tem um negócio do frio na barriga dela. É incrível. De vocês, da gente, plateia, da gente se emocionar, sabe? A gente se emociona com vídeos, a gente se emociona, claro, no Facebook, no Twitter, manda um vídeo, tu fica ali, né? Então, mas o teatro tem uma outra relação, né, de causa e efeito nas pessoas, né? E nesses anos todos, percorrendo, né, esse país com os espetáculos, a gente vê a efetividade do teatro como um caminho de transformações, de questionamentos.
E eu já não tenho mais dúvida disso. Tu faz o outro pensar de outra forma, claro. ou pelo menos ver uma nova perspectiva sobre determinado tema que às vezes a gente não quer falar, ou a gente tem medo de falar. Como, por exemplo, Pois é Vizinha é uma comédia de morrer de rir, mas é sobre violência doméstica, é terrível. Sim. É uma mulher presa em casa pelo marido, que apanha do marido, e o público ri, e daqui a pouco se depara do que ele está rindo. Pois é Vizinha mudou com a Lei Maria da Penha? Olha... Mudou o entendimento das pessoas, porque antes era uma sociedade absolutamente machista, que aquilo era a coisa mais... Normal nunca foi, mas as pessoas encaravam aquilo como uma grande comédia, né? Viam as cenas, davam... Mudou um pouco a consciência das pessoas? Eu acho que mudou, se fala mais disso. Mas enquanto a gente está falando aqui, nesses poucos minutos, milhões de mulheres são agredidas. Milhões de mulheres apanham seus maridos, têm medo de falar que apanham, principalmente nas classes mais privilegiadas, né? Porque a gente, quando vê as classes menos favorecidas, isso é mais escancarado, a violência é mais escancarada, as mulheres falam. E nas classes mais privilegiadas, quantas e quantas mulheres que não falam sobre isso. E quando eu falo em relação à violência doméstica, eu acho importante a gente frisar que não é só em relação do homem e a mulher, é a violência contra as crianças, contra os homens, contra os que tu acha que são menos que tu, né? Esse exercício do poder, de achar que eu posso dominar o outro, que eu posso agredir o outro e que vou me isentar. Essas relações escravagistas que a gente vive. E dizer que isso não existe mais nesses tempos sombrios que a gente está vivendo. É muita hipocrisia, né? É muita ilusão a gente achar que não existe mais. Porém, a Lei Maria da Penha, pelo menos, não é só uma cesta básica que o cara tem que pagar. Mas do jeito que está hoje, os presídios do nosso estado, os caras não vão mais para a cadeia porque não tem mais lugar, para ficar na cadeia. Bom, a gente fez um corte, a gente estava falando do Caio do Céu, aí a gente falou Pois é Vizinha, a gente já fez. Vamos concluir o Caio do Céu. Vocês abrem dia 6, 7 e 8, é a temporada, são 3 espetáculos, o Caio do Céu no São Pedro. Você estava falando, é sobre a obra. São vários trechos da obra do Caio? São vários trechos da obra, justamente, eu acho que tem tudo a ver, claro. A gente está falando porque são temas, o que a gente escolheu juntos com a nossa equipe e com o CC também trocando muito. O que interessa a gente falar hoje, no que a gente está vivendo hoje no nosso país, no nosso mundo. Então, o Caio, ele traduz muitas coisas que a gente tem vontade de dizer, por isso que a gente está investindo nessa nova produção. E é um trabalho que começou o ano passado, que se chamava... Ele faz parte de um projeto, que é o Caio em Construção, onde CC e eu, a gente faz um recital ou uma performática leitura sonora, e a gente estreou na Feira do Livro de Porto Alegre e foi muito legal, porque pegou um público vasto, pessoas que nunca tinham ido ao teatro, pessoas do EJA, intelectuais, e a gente viu a pegada que tem, como as pessoas ficam atraídas por isso. Aí a gente fez algumas apresentações do nosso Caio em Construção, e nesse meio tempo nós estávamos pensando, então isso tem que virar uma peça. Aí a gente chamou um diretor maravilhoso, que é o Luiz Arthur Nunes, que é um diretor das antigas. O cara tem uma trajetória imensa. Nossa, ele já dirigiu artistas como Tônia Carreiro, Camila Pitanga, o Marcos Breda. Nossa, várias pessoas, já ganhou vários prêmios. Prêmio Shell, Prêmio Mulher. Ele transita entre Rio e São Paulo. E ele foi amigo do Caio. E ele também fez, junto com o Breda, o livro do Teatro Completo, além de várias parcerias em textos na dramaturgia do Caio Fernando Abreu, e dirigiu textos dele. E aí a gente já estava construindo essa ideia, fora as outras pessoas que eu gostaria muito de citar aqui. E quando o Porto Verão Alegre nos convidou para fazer a abertura, foi um momento de vamos nessa. Porque além do PCC tem o Fernando Ramos, que é da Festipoa Literária, que faz parte desse projeto. Sim. O Daniel Dodi e o Bruno Polidoro, que são da área do cinema, que a gente está trabalhando. O espetáculo ele é bem híbrido, a gente trabalha com imagens, a gente contracena com imagens, e inclusive com o Caio. Então nós temos vários trechos de entrevista dele, onde o Caio vai estar em cena conosco. E isso está sendo muito atraente, muito legal nesse quebra-cabeça, sabe? Das entrevistas que eu me lembro do Caio assim, de cabeça, tem uma para a cultura de São Paulo que é espetacular. Não sei se vocês vão usar essa. Mas tem muito material do Caio, muito, né? Ainda bem que ele foi bastante entrevistado, né? As pessoas conhecem bastante, sim. Hoje se usa muito exatamente esses arquivos do Caio. Tem uma entrevista dele para a cultura de São Paulo que eu sempre que eu revejo, eu fico dizendo, cara, era demais. Ele era demais. Tchê, vamos falar um pouco, porque essa mulher é o seguinte, ela engata a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e ela não para e ela não erra, né? Porque ela tem uma memória, ela vai, sim.
Fernando, tudo bem? Tudo certo, um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, o que é o CC? Então, eu brinco com isso, né? Porque Cessé é um apelido de infância, de família. Tá. Algum primo meu pequenininho chamava de Cessé, ficou. Não consegui dizer Schmidt, Eu, quando comecei a tocar mais profissionalmente, fui gravar o primeiro disco, tinha que colocar um nome, né? Disse, pô, mas Fernando Schmitz, ninguém me chama de Fernando, praticamente, Schmitz, muito menos. E eu já, né, alemão, percussionista, assim, pô, Fernando Schmitz não vai pegar bem. Eu vou usar o CC, que tem uma sonoridade mais musical, né? Mais africana, que é o berço da percussão, né? E eu sou percussionista, então ficou legal. Ficou ótimo. Fernando CC. É que ele chegou aqui, onde é que é o sobrenome dele? Não, o sobrenome é Schmitz. É Schmitz. É Schmitz. Bem alemão. Cara, isso é um handpan. Que instrumento é esse? Então, cara, esse é um handpan, de origem, o instrumento é de origem suíça. Um suíço, no ano de 2000, inventou esse instrumento que deu o nome de Hang. Esse nome virou a marca dele. Logo, outros produtores começaram a fabricar o instrumento, não puderam usar esse nome. Então, como ele foi baseado num instrumento já mais antigo chamado steel pen, deram o nome de handpan, que é um steel pen de mão. O steel pen é ao contrário desse. Ele é côncavo, toca por dentro com umas baquetinhas, muito usado lá em Trinidad e Tobago, que foi onde foi criado. Então, ele é ao contrário, então virou um steel pen de mão, deram o nome de handpan, um nome mais genérico. Mas acaba que todo mundo fala é tipo Gillette, né? Hang, ficou hang. Mas eu tenho que explicar por quê. Por que você optou por esse instrumento para acompanhar a Débora nesse espetáculo? Então, a gente se conheceu num outro espetáculo que eu estava participando. Eu toco outros instrumentos de percussão, né? Sim. Toca muito bem, por sinal, muito bem. Aí a Débora achou muito legal o set, que eu uso elementos eletrônicos também no set, e ela me convidou para a gente fazer um outro trabalho, que era a abertura do Porto Verão da Festival Literária, onde o homenageado seria o Vitor Ramil. A gente fez eu já tinha gravado um CD com esse instrumento, tinha já as músicas prontas, e a gente usou algumas delas, e seguimos com a mesma ideia, porque funcionou super bem. Então, agora no espetáculo do Caio, eu sigo usando algumas músicas que eu gravei com esse instrumento, e eu vou usar outros instrumentos também, outras referências sonoras, assim, que eu sampler e tal. Tá, vamos lá. Vamos fazer duas participações de vocês, que tem duas preparações, né? Vai a primeira, e o que vocês prepararam? O que a gente gostaria de mostrar aqui para vocês é um dos textos que a gente usa tanto no espetáculo quanto no nosso recital, e que é o Cessé tocando hang, como ele falou, ele toca outros instrumentos também. E uma coisa que eu acho muito legal de falar é essa mistura de linguagens que nos interessa cada vez mais, e é o que faz a gente estar junto. O Cessé também está atuando na peça, ele fala textos junto. A Débora me colocou nessa... Então, eu também toco, né? Eu não sou músico, mas eu toco. Violão, cordas? Toco violão, me viro, assim, a gente canta também. E isso, cada vez mais, eu acho incrível essa junção, sabe? Das artes e das pessoas que têm a ver, que querem dizer uma mesma coisa. Por isso que eu estava falando da nossa equipe antes de começar a falar com o Cessé, que é tão fundamental, às vezes parece o nome da minha companhia é Companhia de Solos e Bem Acompanhados. E acho sempre importante reforçar a importância da equipe, de como é fundamental, e ainda mais a gente voltando para os nossos tempos sombrios hoje, eu vejo que a nossa saída agora é se juntar, é estar perto de pessoas que acreditam em coisas boas, porque tudo que nos leva nessa frequência que a gente está vivendo é ficar desacreditado e sem entusiasmo, e a gente sem entusiasmo, sem vontade, a gente adoece, não tem outra saída. Isso não combina contigo. Sempre que eu conversei contigo, sempre teve projetos grandiosos, está sempre muito entusiasmado com o que vai vir, lá, não pode deixar nunca bater. Mas acho que todos nós, né? Porque essa vida, afinal de contas... pessoas que, ao contrário, se deixam bater de cara. Cara, mas acho que esse é o nosso exercício, sabe? Eu acho que é... De como a gente conseguir enxergar a situação e manter uma determinada sobriedade, ser mais saudável, poder se ajudar, porque senão a gente fica tão egoísta, tão fechado no nosso mundinho, e não adianta nada. É ótimo para os laboratórios, para as farmácias, para os hospitais, é ou não é? É verdade. Então, é verdade. Enfim, isso para justificar por que a gente segue trabalhando com arte. E a gente então vai falar esse texto aqui para vocês, tá? Texto do Caio... Do Caio Fernando Abreu. Do Caio Fernando Abreu, que está no espetáculo Caio do Céu, 6, 7 e 8 de janeiro, no Teatro São Pedro, dia 6, abertura oficial
do Porto Verão Alegre, Débora Finocchiaro, Fernando Cessé. Não, só um pouquinho, Cessé. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar para os espectadores. Então, vou falar antes ou falar depois? Tá. Que vocês podem... Qual é a câmera que está valendo? É essa? Essa aqui. Então, vocês podem participar desse espetáculo através do nosso financiamento coletivo. Porque, hoje em dia, para poder fazer arte, a gente precisa da ajuda e colaboração de todos. Então, por favor, coloquem lá, escritinho para os espectadores. Entrem no site catarse.me/Caio do Céu. A partir de R$10 vocês podem colaborar com o nosso financiamento coletivo e tem várias recompensas excelentes. Tem livros do Caio, tem oficina com o Cessé de rengue, tem oficina comigo de teatro. Se ele prometer que eu aprendo a tocar rengue, eu vou. Então pronto, então já te inscreve. Mas tu não lá. sabe que eu sou um cara que eu não tenho ritmo nenhum. Seria um milagre. Mas é possível. Não, eu não acredito. É possível. Eu não acredito. E, bom, eu vou falar disso, depois a gente volta com esse assunto que é muito importante. Então vamos lá. Sopro de energia, dose de Guaraná em pó, beijo na boca. De agora em diante, a partir desse ano fica decretado que todo mês de julho, mas pode ser junho, pode ser agosto, pode ser sempre, quando as almas andarem escuras e as pessoas não se amarem mais, haverá 10 ou 15 dias de sol, dependendo do peso da barra a ser aliviado. E luz, para que todos enlouqueçam um pouco de prazer. Se possível, que esses dias coincidam com a lua cheia e, se possível, ainda em trânsito, por signos doces como Câncer, musicais como Libra, afetuosos como Touro ou divertidos como Sagitarianos. Nesse período, ficam internados os humanos e ficam intimados a interromper as dores, a esquecer as mágoas, a adiar as dívidas e a perdoar os outros, porque o perdão cura. O perdão cura. Fica autorizado aos humanos a relaxar um pouco das suas obrigações. É permitido faltar um dia, ou pelo menos uma tarde ao serviço, a ser mais complacente com os outros e consigo mesmo, a deixar pelo menos um dia a barba e a cama por fazer. Certa preguiça fica autorizada, mas não a ponto do sono ultrapassar as manhãs, porque grandes energias estarão concentradas no primeiro raio de sol, no primeiro canto de pássaro. Abusar um pouco da cerveja e do vinho branco é permitido. E tudo que for mais dia que noite, mais açúcar que sal, mais azul clarinho que roxo ou preto. O vírus da AIDS será enjaulado, permitidas as paixões devastadoras, os suspiros amorosos, permitidos os amassos, as cantadas, as paqueras e todas as suas consequências, desde que gostosas. Aconselhável vadiar pelas praças, respirar o cheiro de pipoca, acreditar em Deus, sorrir para todos os desconhecidos e acender todas as luzes da casa à noite. Dança, valsa e rock and roll é permitido. E é permitido, inclusive, procurar OVNIs no céu. Tudo isso e muito mais será permitido e recomendável nesses dias em que palavras como crise, inflação e recessão serão sumariamente riscadas dos dicionários, bem como demitidos os seus proferidores. Serão assim os verões de julho, de agora em diante, e que fique registrado em ata, e que se cumpra e que dure, fora e dentro de cada um. Amém. 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 Caio. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fora do contexto, tá? Isso é leitura de partitura que você aprende? Em leitura de partitura, é assim que vocês chamam? Partitura de instrumento. Não. Eu estou te perguntando leitura de partitura para teatro mesmo. É esse o termo? Porque uma vez eu queria aprender a ler desse jeito, tá? Interpretando desse jeito. Então vai fazer meu curso. Tá. Entra no Catarse. Vou fazer.
fazer. Aí eu lembro que eu liguei pro Zé Adão e o Zé Adão assim, você tá querendo leitura de partitura? Dá pra... Porque em função de TV... Ele chama de leitura de partitura. Eu fiquei com isso na cabeça, eu não sei se era isso o termo correto. Mas agora eu resolvi te perguntar. Não tem uma... É uma interpretação. Chamam, às vezes, de leitura dramática. Mas o que eu vejo, né, quando eu dou oficinas também, né? Como é que tu consegue... Um dia, vou contar uma pequena historinha aqui. Um dia, com 19 anos, eu tô com 50 anos. Com 19 anos, eu fiz uma oficina lá no Goethe. Era uma oficina de 2 horas. Com uma mulher que falava em Gestalt da palavra. Nunca mais viu essa mulher. Não lembro o nome dela. Era uma jovem senhora, na época. E ela falava da gente usar as palavras. Ela dizia como é que tu traduz a palavra através de imagem. Se o cara tiver com o olho fechado, ou se o cara é... um deficiente visual, seja, como é que eu consigo enxergar o que está sendo dito? Por exemplo, quando tu fala que é lá longe, é profundo, é grande. E sabe que isso ficou tão marcado em mim? E isso é um exemplo, assim, do uso que a gente pode fazer da palavra. Porque a gente pode tanto falar literalmente a imagem dela, quanto fazer o oposto disso, que nem a música. Eu posso estar falando um texto rápido e estar usando uma música, um instrumento completamente lento. Mas isso são técnicas que tu vai usando, mas mais que tudo que eu falo para as pessoas que trabalham comigo é como é que tu consegue enxergar aquilo que tu está dizendo. Como é que tu cria imagem a partir do que tu está dizendo? Exatamente. Porque tu estava falando do texto do Caio e eu estou vendo essas coisas acontecerem, entendeu? Até eu acho muito em função do bom gosto do Fernando fazer esses solos assim, né? Esse instrumento leva a gente, exatamente. Né? A gente faz assim, tu entra num transe, né? Tu entra num pouco de transe. Me diz o seguinte, Caio no céu, é só vocês dois no palco. Só vocês dois é uma coisa horrorosa. São vocês dois no palco? Somos nós dois no palco. O Caio projetado. E o Marcelo Adams também, que é um ator excelente. Então são 3 atores, mais o Caio no projetado. Mas o Marcelo é projetado também. Ah, o Marcelo é projetado. A gente faz um diálogo, é o Diálogo do Companheiro, que é um texto ótimo do Morangos Mofados. Morangos Mofados. E que eu contraceno com o Marcelo, ele na tela e eu no palco. Tem toda a obra do Caio aí. Tem de tudo. Tem Ovelhas Negras, tem Morangos Mofados. Pequenas Epifanias, tem frases, tem esses trechos de entrevista que a gente reescreveu. Se você não leu Caio Fernando Abreu, eu acho que não é, se eu disser que toda a obra do Caio está na LPM, nos pockets da LPM, super acessível, vá ler Caio Fernando Abreu. E tem edições muito novas, tem uma trilogia, eu acho que é do ano passado, ano retrasado, que é muito interessante, que são 3 décadas de Caio Fernando Abreu, anos 60, 70 e 80, não, 70, legal. 80 e 90, é muito legal. Que aí está dividido já por década, porque ele vai evoluindo diferente, a batida do Caio vai evoluindo. E nesses livros, eu descobri, esses dias a gente descobriu um poema, que é Quando Nada Mais Houver, eu me erguerei cantando. E aí a gente musicou isso, vai ter, não é? Virou um sambinha. Quando nada mais houver, eu me erguerei cantando. Então vai ter, a gente pegou também trechos de poemas, esse poema O Alento. Tem letra e música de Débora Finocchiaro, Fernando Cessé e Caio Fernando Abreu. Tem também, poxa vida, citar toda a nossa equipe, como eu te falei, são mais de 20 pessoas envolvidas conosco. Nós temos até, o Caio, ele era super místico, né? Sim. Então ele acreditava muito na astrologia e ele fazia muitos personagens dele a partir do mapa astrológico dos seus personagens. Isso é muito legal. Então nós temos até consultoria astrológica no nosso projeto da Amanda Costa, que é maravilhosa. E também no nosso Catarse, que eu estava falando... Chique, a equipe é muito chique, eles vão pegar o Amanda Costa. E, gente, eu tenho que falar para vocês também a importância da nossa produção. Eu também trabalho na produção, faço coordenação de produção, mas trabalha conosco a Cris Cubas, que é uma jovem produtora excelente, a Ivana Dallamoli, que é outra pessoa incrível, a Nathalie Weber, tem o Leco Peterson do vídeo, o Léo Nasfri e talvez eu esqueça de alguma pessoa, porque são realmente muitas pessoas que estão conosco. Então, novamente, eu digo a vocês para... as nossas assistentes de direção maravilhosas, que é Jéssica Luzia e Áurea Batista, que é uma atriz maravilhosa, que também contracena comigo no GPS Gaza, que também vai estar no Porto Verão, né? Enfim. Isso aí que eu ia te perguntar. Figurino vai ser incrível também. Nosso figurino, claro. Quem? Antônio Rabadan.
Gente, esse cara é demais, maravilhoso. Essa mulher tá muito chique. Não, tem que ser muito chique. Com Caio, esse buffet tem que ser. Tá, então rapidinho, agora ele tá estourando. Vamos lá. 678, Caio do Céu. 678 de janeiro, Teatro São Pedro. Fala para os espectadores do Catarse. Não, só um pouquinho. O que tem ainda no Porto Verão de Débora Finocchiaro, Fernando Cessé, da companhia? O que mais tem? Tem. Pois é, vizinha. Tá. Sempre, que vai ser no fim de semana depois, que acho que é 13, 14 e 15. Certo. Aí depois, 17, 18 e 19, GTS Gaza, com Áurea Batista e Débora Finocchiaro. E depois o Caio volta. Tudo isso, esses outros, são no Teatro da Santa Casa, que é um teatro maravilhoso. Gente, quem não foi nesse teatro, é maravilhoso. E acessível no centro de Porto Alegre, com estacionamento ali na Santa Casa mesmo. Funciona, viu? Bem legal. Muito legal. Tá. Falei dos espetáculos. Vamos de novo pro financiamento. A nossa vaquinha virtual. Tá. Pessoal, para quem não sabe, hoje em dia se faz financiamento coletivo, que é... Todo mundo pode ajudar a partir de R$10. E aí tem as recompensas. Tu entra lá, é muito fácil. Entra no site catarse.me/Caio do Céu. É Caio do Céu, não é Caiu do Céu, é Caio do Céu. Caio. Um dia desse amigo do Cessé. Um amigo foi apoiar e apoiou o Caiu do Céu, que era um outro projeto. É um outro projeto. Tira, cancela. Não é Caiu Fernando. Não é Caiu Fernando, é Caio Fernando. Caio do Céu. E o legal desses financiamentos é que tem essas recompensas. Então a pessoa ajuda a construir o espetáculo, né? A patrocinar o espetáculo. E tem essas recompensas que são os ingressos. Vai ter um festão dia 13 de janeiro na Casa de Teatro, lá do Zé Adão e do Jeff. Vai ter, inclusive, Caio do Céu em casa. Você pode levar esse espetáculo para sua casa. Então, entre lá, contribua, participe, apoie e divulgue todos nós. Obrigado e sucesso. Débora Finocchiaro abre o Porto Verão Alegre, portanto, dia 6 de janeiro, imperdível. Depois do intervalo comercial, também é imperdível um resumo dos principais fatos, das principais personalidades que passaram pelo 21 e 30 desde a nossa estreia, dia 5 de setembro, aqui na TVU. Fique ligado. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. O 21 e 30 estreou dia 5 de setembro com a proposta de conversar com todo mundo. Políticos, jogadores de futebol, escritores, jornalistas, pessoas das mais diferentes áreas. O que nos interessa é uma boa conversa e uma conversa que interesse também a você, telespectador da TVU, seja em Porto Alegre, seja no planeta inteiro através do tvuplay.tv.br. Nosso primeiro entrevistado foi o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. E a partir de agora a gente vai rodar uma série de entrevistas que a gente realizou ao longo desse tempo. E o primeiro bloco é um bloco de políticos. Conversamos com o Fortunati, conversamos com Nelson Marquesan Júnior, futuro prefeito de Porto Alegre, a partir do próximo domingo, e outras personalidades da política gaúcha. Confira aí um resumo dessas entrevistas. Sim, ele está assim,
ele vai advogar, ele vai tirar aquele diploma da parede lá e vai advogar. Não, e eu noticiei isso. Era uma das possibilidades, realmente era uma possibilidade muito concreta, mas aí no andar da carroça surgiu esta possibilidade que me encanta muito. Eu gosto de dar palestra, gosto de dar aula, já fiz isso. Sim. Tenho formação, eu cursei matemática, então tenho as pedagogias já todas elas formadas. Foi algo... E ao mesmo tempo, assim como advogado também, mas dar aula me estimula a estudar. E dar aula tem um componente, tu estarás com uma turma de alunos que estarão te instigando. Então, claro, permanentemente, tu tem que, a todo momento, te sobrepor. Isso me encanta, isso me seduz. Então, com o passar do tempo, fui migrando da possibilidade de advogar para ser professor universitário. Então, isto hoje está... Bom, se vai ser, como faltam 4 meses, eu não posso ainda definir-se, claro, mas em princípio será isso. Programa aqui na TV Urbana e dar aulas de gestão pública. Quando é que o senhor imagina só? Bom, agora eu tenho que calçar sandálias da humildade, mas vou ganhar a seleção. Eu não cheguei a pensar isso em nenhum momento. Quando eu senti a possibilidade de vitória, vamos dizer assim, a emoção, a sensação de possibilidade de vitória e me vi talvez prefeito, foi muito no início da campanha, quando eu tive um sentimento ao escutar o meu jingle, a letra do meu jingle. Eu acho que ela... O jingle representa muito bem o sentimento atual da cidade, das pessoas em relação à política e também alguns valores e princípios que eu acho que são importantes da administração pública e da minha carreira. E aí eu chorei, foi a primeira vez que eu chorei quando eu escutei meu jingle, porque eu imaginei as pessoas com aquela credibilidade, depositando a confiança em mim para fazer tantas mudanças que são necessárias. E aí eu chorei imaginando como é que a gente ia conseguir o apoio, como é que a gente ia buscar empresas para investir aqui no Estado, como é que a gente ia reorganizar tantos problemas sociais que tem aqui, problemas da vida real, que a gente sai na rua hoje e a gente vê pessoas aqui, talvez uma das capitais tem mais problemas na questão da qualidade da habitação, né? A gente sai... Talvez uma das capitais tenha um grande problema, as pessoas em situação de rua, de crianças com déficit de creche, de fila nos postos para pegar uma ficha para a saúde. Então, a gente talvez não consiga perceber, Felipe, porque a gente adora Porto Alegre, é uma cidade que as pessoas são vivas, gostam da noite, gostam de cafés, gostam de cultura na rua, né? Não tem dinheiro no mercado, mas a gente vê vários artistas na rua, né, em Porto Alegre. Então, é uma cidade bela, boa, que tem uma capacidade das pessoas viverem bem, mas ao mesmo tempo a vida não está boa aqui. Eu tenho evitado dar entrevistas, porque quem já passou pelos cargos e vê que cada vez as dificuldades são maiores, se omite um pouco para dar qualquer tipo de opinião. Porque parece que a gente quer voltar ao passado. E o pior do que isso, parece que a gente quer dizer para os outros como é que é. E, na verdade, eu não tenho... Sabe que nós da imprensa nunca sabemos qual é o correto, e o senhor está abordando isso de forma certa. A gente nunca sabe se procura vocês do passado para exatamente conversarem e alguém pode dizer assim, por que ele não fez, já que ele está dando a receita agora, né? No tempo dele ele não fez isso. Né? Isso é uma verdade. Né? Ou, muitas vezes, o seguinte, a gente também omite isso, né? Também diz o seguinte, mas e agora? O que eu vou perguntar para ele? Né? Porque se ele não fez, como é que ele vai falar? Tem uma certa... E tem uma questão que é, muita gente falar mal do sucessor, o que também é ruim, né? Os americanos não falam, os brasileiros têm falado bastante, o senhor não é o caso. Eu evito, nunca fiz análise de quem me sucedeu e quem depois exerceu o cargo de governador. Nunca. Sempre me nego porque cada 4 anos de governo, cada quadriênio, é um tempo completamente diferente. A gente não pode querer fazer uma tábua rasa dos acontecimentos, das situações, porque nem sempre tem calamidade, nem sempre tem crise. Às vezes... Algumas vezes a safra é boa, a safra é ruim. Às vezes tem enchente. Eu tive tudo isso no meu governo. E o meu governo foi um dos piores, porque rompeu-se a barragem. O primeiro governador eleito, ele vai enfrentar
coisas que estavam retidas na barragem. Com relação ao governo do PT, o senhor já disse que tem uma decepção em relação a tudo que aconteceu em relação ao seu partido. Em relação a Lula, propriamente dito, o senhor foi parceiro de Lula desde o primeiro momento da construção do partido. Vocês moraram juntos em Brasília quando deputados federais. O senhor se decepcionou com o presidente Lula? Primeiro, eu quero afirmar que eu entendo que o Partido dos Trabalhadores não é um partido do Lula e de ninguém mais. Por mais importante que sejam as pessoas, e são. E o Lula é uma figura da história do povo brasileiro, né, da contemporaneidade, com expressão além do partido, evidentemente. Né? Mas o PT não é um partido, né, para ter dono, né, para ser do fulano, para ser do Beltrano. Então, erramos se deixamos, não é, essa impressão de que o PT é do Lula, o PT é do fulano, do Beltrano. Não. Tem que, então, estimular as instâncias de construção coletiva do partido, para o partido, tendo quadros dessa importância histórica, não depender deles. Como um partido também não pode depender de mandatos executivos e legislativos. Ele tem que afirmar um projeto que pode ganhar e perder eleições, mas não perder, não é sua capacidade de se aperfeiçoar numa visão estratégica de um desenvolvimento, né, de um país, de um município, de uma região, articular as relações, não é, que temos que ter com o mundo, com a sociedade. Um partido não é toda a sociedade, mas é uma parte que tem que ter consciência e tem que ter, né, bastante militância e formação de quadros permanentemente para a gente poder, se apresentar nas eleições, de forma que não sempre com as mesmas figuras, e capaz de dar prosseguimento a um processo. Quando o senhor fala nas mesmas figuras, eu me lembro que o senhor foi buscado. Eu posso usar o termo aposentadoria? O senhor já disse, eu não vou mais concorrer. Aí foi buscado em casa na última para concorrer ao Senado. Mas só para fechar essa questão de Lula, o senhor teme por prisão de Lula? Como é que o senhor vê a questão legal envolvendo o Lula hoje e todas as denúncias, todo o noticiário em torno dele? Olha, eu continuo tendo uma estima enorme pelo Lula. Sim. E acho, no entanto, que ele abusou da sua generosidade. Ele abriu um guarda-chuva enorme, debaixo desse guarda-chuva aparecem os amigos daqui ou dali, e todos eles... Diz-me com quem andas que te direi quem és. Então, isso, e agora é o Lula que tem que dar explicações por conta desse pessoal que ficou debaixo do guarda-chuva, ali fazendo salamaneques para ele, fazendo isso ou aquilo, E agora, para mim, o Lula é um sujeito íntegro, sério, não enriqueceu por conta dos mandatos, que não se locupletou. Se locupletou. Olha, eu gosto de fazer análise política, assim, nós vivemos num tempo de grande instabilidade, Felipe. O mundo das redes sociais, o mundo estoura uma pequena crise a cada dia, a crise dura 12, 24 ou 36 horas e desaparece, né? Então estoura uma delação aqui, estoura uma denúncia aqui, estoura o hipster da Federal, um YouTube do ministro da Justiça. O hipster da Federal é maravilhoso. O cara apareceu numa foto com o Eduardo Cunha ali, aí a mulherada caiu matando e já virou o assunto do dia. Eu estou brincando um pouco. Sim, mas virou. Eu gosto muito do Farid Zakaria, ele chama a era do breaking news. Que Então, assim, mas eu gosto de analisar, do ponto de vista mais de médio prazo, um pouco abaixo dessa superfície da instabilidade do dia a dia, o governo vem indo bem, a verdade é essa. Eu não estou aqui entrando no mérito, quem gosta, quem não gosta do governo, esse não é o meu ponto. Mas o governo aprovou praticamente tudo que quis no Congresso, o governo retomou exatamente o que a presidente Dilma não tinha, que era governabilidade, que era a maioria no Congresso. Veja bem que a aprovação da 241 em primeiro turno na Câmara foi 266 votos, um a menos do que 366, um a menos do que a votação do impeachment na Câmara. Eu não tenho nenhuma ambição, nenhuma pretensão de concorrer ao governo do Estado, por uma série de razões. Entre elas, porque é uma posição de demasiado sacrifício, de um Estado literalmente quebrado e de poucas perspectivas a curto prazo. Em segundo lugar, eu fui eleito por 2.145.309 eleitores do Rio Grande do Sul para ser legislador e para defender os interesses do Estado lá em Brasília. Então eu entendo que eu tenho que cumprir esta missão. Ninguém te tira isso. O partido chega... Cara, tu é o homem mais conhecido do Rio Grande do Sul,
tu é o principal integrante do PDT, tu tem uma viabilidade eleitoral para o Palácio de Piratini. Isso, o partido, com esses argumentos, o partido não te convence, você pretende cumprir os teus 8 anos lá. Pretendo cumprir os meus 8 anos no Senado Federal. Daqui a 2 anos eu não pego essa gravação, coloco na tua frente e vai me dizer assim, como já te disseram, mas pois é, tu vê a condição, me enfiaram goela abaixo, não tinha outro. Não? Não pretendo, não. Tá bom. Mas a respeito desse trabalho, você, e eu já te fiz essa pergunta na Guaíba, nós somos estilingue, a gente bate, a gente atira pedra, você atirou pedras, você hoje é vidraça. Né? Mudou a tua concepção nessa relação, essa mudança de jornalista para senador, esse fato dessa pouca divulgação do trabalho de muitas vezes dos senadores, que a gente não vê, que a gente não coloca no ar? Não, se confirmou aquilo que eu já sabia. Eu, de apedrejador, passei a apedrejado. Sim. Felizmente, pouquissimamente, rarissimamente apedrejado, porque eu não cometo infrações. Eu tenho uma vida limpa, eu tenho uma história inatacável. Agora, eu sofro as consequências do desprestígio, né, do desvirtuamento que os políticos vivem hoje em dia. Eu acho que hoje não faz o menor sentido o MBL ser um partido político por 2 razões. Né? Primeiro, porque a política hoje em Brasília funciona por meio, principalmente, de bancadas suprapartidárias. Então, quando você tem, por exemplo, uma bancada, qualquer bancada suprapartidária, ruralista, LGBT, evangélica, da bola, do boi, da barra, qualquer coisa. Quando um deputado faz parte de uma dessas bancadas e, ao mesmo tempo, tem a indicação de voto do seu líder partidário, então, por exemplo, o deputado do PT, o líder do PT mandou votar A. Agora, esse deputado do PT, ele é da bancada ruralista. E a bancada ruralista mandou votar B. Ele vota B. Porque quando ele se indispõe com o seu líder partidário, ele perde espaço dentro do partido, perde espaço dentro do parlamento. Quando ele se indispõe com o eleitorado, com a base ideológica, com a base que financiou a sua campanha, com a base que fez campanha para ele, ele deixa de ser um político. Ele perde o mandato. Na próxima eleição, ele não consegue se eleger. Então, o MBL pretende ser uma estrutura suprapartidária na política institucional, primeiro, porque bancadas suprapartidárias têm uma fidelidade maior, e a gente pretende, em 2018, ter uma bancada no Congresso Nacional liberal, né, a primeira bancada liberal aí, pelo menos da história da Nova República. Fala. Conclui que eu tenho. Ao mesmo tempo, é mais vantajoso eleitoralmente, enquanto a gente não tem uma reforma política que o MBL defende, ser uma estrutura suprapartidária, porque o nosso sistema é o proporcional de lista aberta. Então, se o MBL fosse um partido em São Paulo, por exemplo, para fazer um deputado federal precisaria de 220 mil votos. Agora, com 220 mil votos, enquanto estrutura suprapartidária, o MBL pode eleger 3 deputados federais, porque eles podem estar em 3 partidos e 3 coligações diferentes. E uma vez no parlamento vão defender os ideais do MBL, independentemente do partido político. Ou seja, não faz sentido a gente virar um partido político. Eu trouxe no Senado, a proposição minha foi aprovada, as lideranças das mãozinhas. E vocês fizeram aqui em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa. Ficaram, analisaram, discutiram conosco, explicaram. Não mudou muita coisa. A rigor não mudou nada. Sim. Mas um grupo de intelectuais, um grupo de procuradores, um grupo de juízes jovens se reuniram e começaram a se preparar. Preparar para ver o que está acontecendo, o que era. Por que no Brasil não funcionava nada, não tinha jeito de levar as coisas adiante. E se organizaram. E hoje está aí. Esse Moura, essas pessoas são pessoas de dignidade, de genialidade, de capacidade. De, além de tudo, eles tiveram a competência. Uma coisa, de repente, aparecer... imagine você, o Oldenbrecht falando e tal. Aparece um processo contra o Oldenbrecht dizendo isso, mas aquilo. Está lá o processo nu e cru. Entra na justiça, chega lá, prende o seu Oldenbrecht, o advogado vai lá. O que tem contra ele? Qual é a prova? Né? Que tem? Não tem nada assim. Agora não. Agora eles fizeram a prova, eles foram ver o que era. Falaram com fulano, com Beltrano, falou isso. Eles fizeram e esmiuçaram as coisas que estavam acontecendo. De tal maneira que o Moro até agora não teve nenhuma decisão dele rejeitada no Supremo. É verdade. Ele não entrava, por exemplo, ele não entrava de cara quando o fulano está. Eu não tenho ainda com ele. Então, o esquema foi feito com alta competência. Isso é importante. Mas o mais importante é que, por causa disso, dessa vez estão na cadeia
gente da maior importância. O senhor já conhece a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul? Olha, a vida é um aprendizado. Se disser que conheço tudo, eu estaria mentindo. Para ti e para qualquer um. Duvido que alguém saiba tudo todo o tempo. Agora que hoje eu sei muito, muito mais do que cheguei, no dia que cheguei, não tenho nenhuma dúvida. Hoje eu já tenho claro todas as questões que envolvem segurança pública, o que deve ser feito, como deve ser feito, quais são os problemas, quais são as dificuldades, quais são os obstáculos. Isso eu tenho bem presente. Aliás, tem um corpo técnico muito qualificado. Isso me dá muita tranquilidade. O senhor mudou muita gente? Não mudei ninguém. Eu só trouxe 2 pessoas, um jornalista, que é o Luiz Otávio, tu conhece, e trouxe a minha secretária da prefeitura, que é a minha secretária, enfim, mais próxima. Não mudei ninguém, não tirei ninguém, só devolvi 60 policiais militares e civis para suas respectivas entidades, porque, na minha opinião, você tem que trabalhar na ponta, não dar na secretaria. E vou devolver mais. Vai devolver mais? Até o fim do ano. O senhor tem ideia de quanto? Olha, o objetivo é, no mínimo, 200. 200? Qual o total de servidores da secretaria? Em torno de 400. Era 495, já reduzimos para uns 420 por aí. Tá, e o senhor trabalha com 220 a partir de janeiro, essa é a ideia? Sabe o que é? Que o número não é relevante. O que importa é a qualidade. Então, claro, precisa escolher a pessoa certa, para o lugar certo, para a tarefa certa, escolher bem. Aliás, a frase não é minha, mas administrar é escolher. Quem assumir a cadeira, 1º de janeiro de 2017, já parte com salários em dia, condição de pagar esses salários? Olha, não saberia dizer. Sinceramente, depende muito das circunstâncias, depende muito da movimentação da economia. Se nós tivermos uma melhoria no campo da arrecadação, a economia industrial, ela se reforçar e estiver operando com normalidade e houver um acréscimo de receita no estado do Rio Grande do Sul, poderá acontecer. Quem é que não deseja pagar em dia? Eu sou o primeiro a querer fazer isso. Até porque na minha origem eu também, na verdade, estive na área. Minha esposa também é, né? Mesmo que a aposentadoria... O senhor recebe parcelado também, né? Não, primeiro parcelo do governador e do vice-governador. E tanto é verdade que o governador e o vice-governador também abriram... A parte do salário abriram mão... Mas o senhor recebe parcelado, o senhor tem um contra-cheque que é do Estado? Sim, eu tive que entrar no Facebook até para dizer isso, porque tem gente que até remonta com a especialidade e a vulgaridade que tem em algumas ocasiões de colocar de forma diferente na rede social, até notícias antigas do ano passado, etc., né? Então a gente tem que responder, infelizmente tem que responder, para não deixar também uma forma percorrer a vida sem que você não tenha a oportunidade de falar. Até porque às vezes eu falo contigo aqui, com a normalidade de sempre, mas depois, talvez daqui 5 meses, nós vamos conversar de novo. Mas não foram só os políticos que passaram por aqui, não. Tivemos personalidades da área da comunicação e de outras áreas. Confira algumas entrevistas muito especiais. 1959. Nelson Sirotsky tinha 5 anos de idade, para ter uma ideia. 59 comecei na Gaúcha. Você sai da Gaúcha para Guaíba ou da Gaúcha para Difusora? Não, é assim, ó. Aí em 60 eu dou uma passada na Difusora, porque eu não saía de plantão de estúdio em 59. Eu queria ir para o estádio. Tu sabe que só troca uma letra. Sim. Até o acento tu mantém. Estúdio e estádio. Né? Mas aí eu queria ir para o estádio. E eu volto 6 meses depois da Difusora para a Gaúcha como narrador. Para a Difusora, tu foi como narrador? Tu conseguiu como narrador? O Jarbas Alaor me colocou na Difusora como narrador também. Repórter e narrador. Aí eu volto para a Gaúcha, o José Matzebacher, já falecido, estou falando de gente... Querido. Aí o José Matzebacher, que era repórter, eu era plantão. Não que seja uma coisa menor, plantão. Não, mas todo mundo quer rua. Claro. Todo mundo quer estar na rua, todo mundo quer estar... Aí o José Matzebacher estreou, eu estreiei como narrador na Gaúcha, o Matzebacher meu repórter. Coisas, né? E aí no dia 9 de janeiro de 62, eu fui para Guaíba. Aí você vai para Guaíba, narrador na Guaíba... É você ou o Pedro que era o time da Guaíba? Eu também era narrador, mas o principal ali era Mendes Ribeiro. Era Mendes Ribeiro? Ataíde Ferreira. Tá. Milton Jung, depois o Pedrinho veio e aí foi subindo. Pedrinho é posterior. Pedrinho é posterior. O Pedrinho chega depois. Aí o Pedrinho foi indo e se tornou titular. Né? Tá.
E aí você tem a oportunidade de ir para a Copa de 70. Pá. E aí diz para vocês, vai virar comentarista. E tu pega e topa, e aí vai uma equipe que é o Pedro, o Rui e o Mendes Ribeiro, Ataíde Ferreira, Amir Domingues, Adroaldo Streck, eu, Antônio Carlos Porto, cobrido pelo jornal, chefia do Flávio Alcaraz Gomes, tem até a foto no livro. Sim. E tu sabe que é uma coisa impressionante, na minha idade, Felipe, eu vou fazer agora. Em 73, no Colégio Nossa Senhora das Dores, o trio já circulava, falando de música, com uma amizade super sólida, assim, daquela coisa de empatia. Vocês eram da banda das Dores, os três? Não. A banda das Dores era Marcel, né? Mas é uma banda famosa, só por isso então, e a gente, nenhum de nós dominava os instrumentos marciais, assim, né? Mas eu adorava, eu morava muito perto, eu ouvia todos os ensaios da banda das Dores. Né? E foi lá, dentro das Dores, que nasceu Nenhum de Nós, e a gente estudou toda a vida lá, né? Depois eu entrei na 5ª série, mas daí até o final. E a gente chegou na faculdade, aí sim é que resolveu fazer o Nenhum de Nós. É muito impressionante que no Das Dores também estudava o Dante, que é o tour manager da banda até hoje. Quer dizer, além do trio, são 4 jovens estudantes que estão junto há 30 anos como banda, e mais de 40 anos de amizade. E é muito impressionante isso, né? E o Veco também estudou nas Dores. O Veco Marques, que entra depois, ele e o João Vicente entram depois, né? O Veco e o João, quando chegam na banda, são estrelas da música nativista do Rio Grande do Sul. Verdade. Eu entrevistei muito o Veco, muito o João Vicente, como grandes músicos de futuro da música nativista do Rio Grande do Sul. Aí vocês levaram eles para dentro do Nenhum de Nós e nunca mais saíram, né? O primeiro o Veco, depois o João, né? O Veco em 90 e o João Vicente logo em seguida. Porque o João, ele foi chamado para fazer na turnê o que a gente tinha gravado no disco de 90. Que quem gravou foi o Luiz Carlos Borges. Então, o Veco chegou em 89, na verdade. Ele é um integrante oficial só em 92. Sim. Mas ele começou a tocar com a gente em 90, 89, 90. E o João Vicente em 90, finalzinho. A civilização começa com a habilitação dos polegares. O ser humano deixa de ser macaco com a habilitação dos polegares. E agora faz um retorno de milênios, abdicando do dialeto através dos lábios para falar com os dedos polegares. Tomara que não seja a nossa derrocada. Então, o que é a geração polegar? Esse nome foi dado por mim. É essa geração que anda de cabisbaixa, falando através dos dedos polegares. Não é? Por isso, essas crônicas são crônicas mais literárias. Há uma delas que eu acho que é o melhor momento, ou se existe um belo momento no livro, é este. É de uma prima minha que morre no Rio, e o último pedido era que trouxesse o corpo para Bagé. Eu acho isso de uma dimensão tão bonita, que símbolos essa senhora carregou, o que representava para ela voltar, mesmo que em silêncio, embranquecida, empalidecida pela morte, voltar para o que era a sua memória. Essa crônica, então é nesse teor que acontece o primeiro capítulo. É nesse teor poético mais delicado que acontece. Bacana, né? Foi bom rever algumas dessas entrevistas e esta vai ser também a nossa pauta de amanhã. Como eram muitas entrevistas, não tinha como a gente colocar todas elas em 1 hora de programa. Então hoje o programa contou com a Débora Finocchiaro, que abre o Porto Verão Alegre dia 6 de janeiro, e também com esses trechos de entrevistas de personalidades que passaram aqui por nossos estúdios ou conversaram com a gente através do Skype ou em suas casas. Muito obrigado pela sua sintonia. A gente volta nesta sexta-feira, 30 de dezembro, com mais do 21h30, que estreou dia 5 de setembro. Olha, estou muito orgulhoso. Acho que a gente está fazendo um belíssimo programa com boas entrevistas. Até amanhã para mais um resumo delas. Tchau!
tá na hora, tô cansado disso tudo. Vamos embora que eu preciso descansar. Vamos embora que eu preciso descansar. Vamos embora, bonsoir. Bonsoir, eu ouço coisas e tolices absurdas. Sai da frente, não me mente, não me empurra. Me segura que eu preciso desabar. Me segura que eu preciso desabar. Oh não, me segura. Bonsoir. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender.